Deus não pode fazer isso por você. Ele não pode dar o passo. Quem tem que pegar a perna, levantar e colocar o pé no chão e dar esse primeiro passo tem que ser você. Prazer, eu me chamo Gabriele, eu sou empresária, mãe e cristã. E nesse canal a gente vai ter muitos vídeos sobre empreendedorismo, sobre Deus, sobre mentalidade. Isto é uma ordem. Ser firme e corajoso. Não te atemorizes, não tenhas medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte onde fores, ou o famoso seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Isso é a única coisa na qual Deus não pode fazer pela gente. Nem por Josué ele fez. Mas por quê? Se eu não rezar, orar, enfim, pedir para Deus para que ele me dê força e coragem, ele não vai me dar? Não é bem assim. Se eu pedir para Deus me dar força e coragem, ainda assim eu terei que dar o passo de fé. Então, por mais que a gente peça para Deus, para a gente ser forte, para que a gente consiga fazer alguma coisa, a gente ainda precisa ter a iniciativa de fazer essa coisa. Até porque fé sem ação é morta. Vou colocar num contexto meu. Já tem um tempo que eu quero começar a falar mais sobre Deus. Vou ler para vocês mais um versículo para eu poder explicar e contextualizar. Respondeu-lhe Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água que jorrará até a vida eterna. Tá. Um dos entendimentos que a gente pode ter sobre a vida eterna, sobre os caminhos de Jesus, mas outra coisa que a gente pode interpretar, e foi o que eu interpretei disso também, com tudo que eu aprendo, seguindo os caminhos de Jesus, com tudo que eu aprendo com Deus na minha vida, a minha única opção é compartilhar isso com as pessoas. Isso estava pegando muito forte em mim. E por mais que eu tinha essa vontade, e por mais que eu possa pedir para Deus, por exemplo, colocar as palavras certas na minha boca para quem precisa escutar elas, sou eu que preciso ter a iniciativa de pegar a câmera e começar a gravar o vídeo, e editar e publicar o vídeo. E eu confesso que foi uma coisa que eu tive medo. Medo de não ser boa o bastante, medo do que podem pensar, medo de, como que eu posso dizer, tantas pessoas sabem mais do que eu, por que eu que vou falar, sabe? A gente não pode se deixar guiar pelo medo. E Deus sabe. Deus sabe a vontade que ele colocou no nosso coração. Ele sabe o porquê que tá lá. E aí eu confio nele ou não? Porque se eu confio nele, eu vou e faço. É aquele negócio sobre não ir pelo meu próprio entendimento. Porque até onde eu sei, talvez eu não seja a melhor para estar fazendo isso, para estar falando sobre isso. Mas se eu confio em Deus e ele tá falando para mim fazer, eu vou e faço. E é algo que eu tenho pensado muito, eu tenho refletido muito sobre. Eu nunca tive medo de aparecer. As pessoas que me conhecem vão acabar vendo esse vídeo, vão concordar comigo. Desde pequena, sempre fui aquela, na época de escola, onde tomava frente das apresentações e fazia as apresentações. Em curso também sempre falava, nunca tive problema com timidez. E também o meu trabalho como social media, como agência, pede de mim a minha imagem. E eu não tenho problema nenhum com isso, sabe? Mas é algo que eu não tava dando tanta atenção. De que adianta eu absorver tanto conhecimento, e levar ele comigo embora e, tipo, ao invés de agregar isso para outras pessoas. Então, era algo que tava me incomodando muito, sabe? E eu fiquei rouca.
semana retrasada por causa de uma gripe e minha voz foi embora. E quando eu fiquei sem voz, foi quando eu mais tive vontade de falar. E não falar sobre qualquer coisa, falar sobre Deus, falar sobre propósito e passar esse encorajamento, essa motivação. E eu não podia, porque eu não conseguia. Teve uns dias que eu fiquei completamente sem voz, e teve outros dias que eu até conseguia falar, mas doía. Então eu tinha que falar pouco, não conseguia falar tudo aquilo que eu queria. E eu fiquei extremamente agoniada por todos esses dias, porque eu queria muito estar falando e eu não conseguia. E quando eu fiquei sem voz, eu pensei, cara, tipo, já tem um tempo que eu tô com essa vontade no meu coração. Eu tive que ficar sem voz pra de fato eu tomar a iniciativa. Então, aí eu te volto isso, sabe? Te volto essa pergunta. O que que você precisaria estar fazendo que você não tá fazendo? E será que você vai ter que perder isso para que de fato você queira começar? Eu perdi minha voz temporariamente, foi só por alguns dias. Eu me recuperei já, né? Mas eu poderia ter perdido para sempre. E daí eu ficar com essa angústia no meu coração, eu ia ficar para sempre pensando nisso, que eu poderia ter feito mais e não fiz. Então foi algo passageiro, foi algo rápido, mas que me veio essa reflexão e eu te volto essa pergunta, sabe? De fato, o que que você tem que fazer que você tá deixando para depois, que você tá com medo, que você fica ali colocando empecilhos para que de fato você comece a fazer isso? Será que você vai esperar você perder também? Para que daí você queira começar e ser tarde demais? Então, eu acredito que uma pessoa sábia, uma pessoa inteligente, ela erra e ela aprende. Uma pessoa sábia aprende com o erro do outro. Então, não espere acontecer algo com você também, para que de fato você comece aquilo que você precisa começar hoje. Então, leve isso aqui como uma lição, um conselho. Como se você estivesse conversando aqui comigo, a gente está tomando um café. Isso seria o que eu falaria para você. Deus não pode fazer isso por você. Ele não pode dar o passo. Quem tem que pegar a perna, levantar e colocar o pé no chão e dar esse primeiro passo tem que ser você. De fato, você pode pedir por sabedoria, você pode pedir por diversas coisas, mas a única pessoa que pode de fato fazer a ação pro teu propósito, pro teu caminho, enfim, é você. Então levanta esse pé, ergue ele pra frente assim e pisa, que Deus vai te dar o chão. Isso é de fato a única coisa que Deus não pode fazer pela gente, nem por mim, nem por você.